atravessarmos o cinturão de asteroides, atingimos uma fronteira invisível, mas crítica, chamada linha congelada. Atravessando essa fronteira no espaço, a cerca de 450 milhões de quilômetros do Sol, encontramos planetas completamente diferentes. Havia uma linha congelada em alguma parte do cinturão de asteroides, além da qual era frio demais para a água se condensar. E essa era uma transição gradual, mas muito importante. Além da linha congelada, os planetas externos tomam forma. Esses mundos são muito diferentes dos planetas internos devido aos tipos de substâncias que podem se condensar nessa região mais fria. A mais de 70 graus Celsius negativos, compostos de hidrogênio como água, metano e amoníaco conseguem se condensar. E há trilhões de toneladas desses materiais disponíveis no sistema solar primitivo. Mas é somente quando os planetas externos chegam a 10 vezes a massa da Terra que seu crescimento realmente aumenta. Com essa massa crítica, eles têm influência gravitacional suficiente para começar a sugar trilhões de toneladas de gás. E há um efeito bola de neve. À medida que se tornam maiores, os planetas atraem cada vez mais gás. Rapidamente, eles se tornam gigantescos superplanetas. E como agora o gás representa 90% de sua massa, eles também são conhecidos como gigantes de gás. Júpiter é muitíssimo maior. Esse planeta gigante tem uma massa 300 vezes maior que a da Terra, enquanto seu volume é mais de 1000 vezes maior. Segundo Hal Levison, temos sorte de Júpiter ter chegado a esse tamanho. A gravidade do planeta é tão poderosa que com frequência ela altera a trajetória de cometas que poderiam de outra forma entrar no sistema solar interno. Na verdade, Júpiter tem o papel de um irmão mais velho, protetor, que nos protege do ambiente hostil que existe além de sua órbita, e em especial há inúmeros desses pequenos planetas de gelo que poderiam nos atingir e que Júpiter desvia, lançando-os para fora do sistema solar. Saturno é o segundo maior planeta no sistema solar. E temos sorte por ele não ter ficado maior do que é. Segundo nossas simulações, se você tem 2 planetas do tamanho de Júpiter em um sistema solar, eles irão acabar destruindo todos os demais planetas. E estamos perto disso. Saturno não é assim tão menor do que Júpiter, por isso estávamos bem no limite de ser um sistema solar estável. Se Saturno fosse um pouquinho maior, não estaríamos aqui falando disso. É um pensamento assustador. A gravidade de um Saturno maior, agindo juntamente com Júpiter, poderia ter sugado e destruído todos os demais planetas menores. Felizmente, Saturno nunca segue essa rota fatídica. Em vez disso, ele se torna um dos maiores esplendores de nosso sistema solar. Quando eu mostro os planetas para as pessoas em meu telescópio, sempre deixo Saturno por último. Ele é lindo, é assombroso. É certamente um planeta maravilhoso devido a seus grandes anéis. Os anéis são formados por bilhões de fragmentos. Esses fragmentos crescem e se desintegram continuamente, devido às conflitantes forças gravitacionais de Saturno e suas luas. Urano está quase 2 vezes mais distante do Sol do que Saturno. Tanto ele quanto Netuno são mundos congelados com muito menos gás do que os outros gigantes de gás. De certa forma, eles foram os últimos a chegar. Urano é um lugar de aparência comum, de um verde monótono, graças a uma camada de metano no alto de sua atmosfera. Como se forma mais distante, ele se transforma em um gigante de gelo e não em um gigante de gás. A média de temperatura é de mais de 200 graus centígrados negativos. Como Plutão foi oficialmente rebaixado ao status de planeta anão, Netuno, azul, é hoje o planeta mais distante de nós. Até recentemente, acreditava-se que esses corpos marcavam o próprio limite de nosso sistema solar.
Nossa ideia do sistema solar mudou drasticamente em 1992, quando essa temperatura que hoje chamamos de cinturão de Kuiper foi descoberta. A mais de 45 bilhões de quilômetros de nosso Sol, o cinturão de Kuiper abriga cerca de 70 mil grandes objetos de gelo. Há uma quantidade enorme de resíduos de sobras de formação de planetas que se pode imaginar como coisas que não chegaram a se unir. E então, 1000 vezes mais distante do Sol, está a misteriosa nuvem Oort, composta de até 1 trilhão de cometas. A maior parte deles provavelmente se formou muito mais próximo do Sol, como parte do mesmo processo que deu origem aos planetas. Entretanto, a influência gravitacional de Júpiter e de Saturno, recém-formados, pode ter forçado a maior parte desses objetos para órbitas muito longas, levando-os para os confins do Sistema Solar. Hoje, acredita-se que as extremidades da nuvem Oort sejam a fronteira final, quase um ano-luz inteiro distante do Sol. Além de nosso Sistema Solar, estão bilhões de outras estrelas, muitas com seus próprios planetas. E o nosso futuro? Daqui 5 bilhões de anos, à medida que nosso Sol ficar sem combustível, ele irá se expandir, consumindo alguns dos planetas internos. Outros planetas podem vir a sobreviver como mundos fantasmas, ainda orbitando seu Sol sem vida. Não haverá vida alguma, de espécie alguma. Mas, por enquanto, temos sorte por estarmos vivos. Versão brasileira. Centauro. Simulações de computadores nos permitem visualizar a construção do nosso sistema solar há 4,6 bilhões de anos atrás. Usamos as leis da física para criar essas experiências virtuais e descobrir como os planetas aconteceram. Depois que o Sol se acendeu, a maior parte do material em torno dele se achatou com um disco enorme de poeira e gás. Podemos nos aproximar para uma simulação de um pedaço desse disco, como se fosse um pedaço do universo dentro de uma caixa. Aqui, uma densa quantidade grande de objetos se reuniu naquilo que os astrônomos chamam de planetesimais. Esta simulação mostra como os planetesimais se formaram a partir de objetos muito menores, com o tamanho de pedregulhos. Unidos pela gravidade, alguns planetesimais viraram planetas, outros viraram cometas, outros meteoros e outros ainda planetas anões. À medida que os planetas tomavam forma, eles construíram intervalos no disco de poeira. Mas o sistema solar continuava cheio de material. Se olharmos as órbitas dos planetas e acelerarmos a passagem do tempo para 1 milhão de anos a cada 10 segundos, podemos observar como a sujeira toda foi limpa. Nesta simulação, os planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, mudaram suas órbitas. E vários planetesimais sem sorte foram simplesmente chutados para fora do sistema solar. Os gigantões, quando mudaram de lugar, causaram um rebuliço gravitacional enorme. A distribuição começa bem plana em torno do disco, mas o sistema solar continuou bastante bagunçado. A distribuição começa bastante plana, mas enquanto alguns objetos pequenos são jogados para fora, outros se acomodam em órbitas estáveis, que permitem que eles coexistam de forma segura com os planetas. O problema é que a órbita deles não fica no plano original do sistema solar. De fato, eles seguem trajetórias muito acima e muito abaixo do plano das órbitas dos planetas. Hoje, as órbitas de Plutão e de outros objetos do cinturão de Kuiper seguem exatamente esse padrão. Os pequenos mundos de gelo que habitam os extremos do sistema solar nos dão evidência de transformações interplanetárias muito antigas. Nesta simulação, podemos ver as diferenças de velocidades entre os planetas do sistema solar. Nem os tamanhos, nem as distâncias estão em proporção correta, mas as velocidades sim. O ano de Mercúrio tem 88 dias. Já Vênus anda em torno do Sol em 224 dias. A Terra, nós sabemos, leva 365 dias, enquanto que Marte leva quase o dobro disso, 688 dias. Júpiter leva 11,86 anos para dar uma volta em torno do Sol. Saturno
leva 29 anos e meio. Urano, 84 anos. Netuno, 164 anos. É assim que nós todos, na superfície da Terra, estamos girando em torno do Sol, pelo universo, a bordo da espaçonave Terra. Agora, pare. Isto representa mais ou menos 100 anos do movimento da Terra em torno do Sol. O caminho que você vê representado aqui é o que mais ou menos você vai viajar durante a sua vida. Você não comprou passagem para essa viagem. Os seus pais te colocaram nela sem perguntar e sem pedir licença. Mas de qualquer forma, é sem dúvida nenhuma a viagem da sua vida.